uma doação. Irmãos, quando nos mudamos do Texas aqui para a Flórida, eu me lembro que eu conversei com alguns irmãos e eles foram até a nossa casa lá no Texas e nós fizemos a mudança juntos. Então nós carregamos o caminhão. Eu não sei se você já alugou, não é mexendo, não estou ganhando nada da U-Haul não, mas nós alugamos um caminhão da U-Haul, enchemos o caminhão com os móveis que nós tínhamos e descemos para cá, para a Flórida. Foram mais ou menos umas 24 horas de viagem de caminhão U-Haul. Eu me lembro que nós paramos numa cidade lá no Alabama, em Mobile, e quando eu deitei no quarto à noite, estávamos eu e um amigo meu, a minha perna tinha espasmos musculares, meus irmãos, de tanto que eu carreguei sofá e cama e colchão e mesa e cadeira, mas chegamos vivos, chegamos bem. Eu dou graças a Deus pelos irmãos que me ajudaram com a mudança. Eu não sei se você já ajudou alguém com mudança aqui. Já, não é? Essa é uma marca da América. Eu me lembro quando nós compramos a cama do Isaac e do Benjamin agora para o apartamento que a Ana falou. Meus irmãos, no site a cama é maravilhosa, mas quando chega em casa, chega tudo desmontado. E aí, graças a Deus, pela igreja. Eu me lembro que quem esteve lá em casa para me ajudar nessa construção foi o Lúcio. O irmão Lúcio tinha acabado de chegar de viagem. No dia, chegou do aeroporto lá para casa para montar as camas, meus irmãos. É uma beliche, cheia de parafuso, de peça. Meus irmãos, na caixa, tira da caixa e olha a fotografia e o manual de instrução, mas no final a cama está lá até hoje, está funcionando, graças a Deus. Os meninos já pularam na cama e não quebrou, cama boa, funcionou bem. Só quebrou um degrau uma vez, mas aí o irmão, graças a Deus, foi lá. Falei, meu irmão, você pode me ajudar com um degrau da cama? Isso é igreja. E essas histórias dos Estados Unidos que todos nós que vivemos aqui já vivenciamos, elas nos falam bastante sobre a nossa jornada espiritual. Porque nós temos, pensando na beliche do quarto dos meus filhos, nós tínhamos as caixas, as peças dentro da caixa, tínhamos a fotografia de como seria, tínhamos o manual de instrução, e no final, graças a Deus, a cama estava pronta, depois de todo o trabalho de montagem. A nossa jornada espiritual segue mais ou menos o mesmo princípio, e é sobre isso que Paulo fala em Efésios, no capítulo 4. Aqui ele nos fala sobre a jornada espiritual. E nos faz entender como que a comunhão nos leva à maturidade. Como existe uma associação, uma relação muito clara entre comunhão e maturidade. Efésios 4, de 11 até 16. Se você tiver a sua Bíblia, abra, por favor. Efésios 4, de 11 a 16. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro.
Versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aqui nesse texto nós encontramos essas 4 partes da montagem de qualquer móvel que você comprar na IKEA. Existe um ponto de partida nessa montagem, que são aquelas peças dentro da caixa, e que não servem para nada dentro da caixa. Existe onde você quer chegar, que a fotografia mostra. Existem as ferramentas que você precisa para montar aquele móvel. Existe um manual de instrução que você deve seguir se você deseja chegar nesse lugar final, que é o móvel montado. Paulo nos apresenta esses 4 estágios aqui em Efésios 4, de 11 até 16. Ele nos mostra como nós somos quando conhecemos Jesus. Qual é o nosso ponto de partida? Onde nós estamos, mas onde não podemos permanecer por toda a vida. O lugar onde nós começamos a jornada é esse lugar de infantilidade. Somos crianças. Mas nós não podemos permanecer crianças a vida inteira. Na nossa caminhada com Jesus, nós começamos como crianças, mas necessariamente precisamos crescer. Se você encontrar um homem de 45 anos de idade, que não sai de casa, não trabalha, mas fica o tempo todo num videogame, você vai dizer: meu Deus, o sangue de Jesus tem poder, como que pode? É um absurdo, é um escândalo. É uma tristeza. Mas se você encontrar o meu filho adolescente, Benjamin, que fica no videogame 5 horas, você vai dizer: é um adolescente, mas você, meu filho, está na hora de sair. Você precisa crescer. Nós começamos nesse lugar, mas não podemos permanecer nesse lugar. E o propósito de Deus para mim e para você é que não sejamos crianças para sempre. Versículo 14, Paulo fala para que não mais sejamos como crianças. Somos crianças, mas não podemos permanecer sendo crianças, arrastados pelas ondas, levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem a um erro. O termo criança que Paulo usa aqui se refere a uma criança entre 4 e 6 anos que tem todas as características da estupidez e da ignorância da criança, que é normal. Não sei se você já viu algumas cenas que às vezes são mostradas nas redes sociais ou no YouTube, uma criança que está no parque de diversões, seja num playground, numa praça qualquer dos Estados Unidos, e chega um homem para fazer uma experiência social com aquela criança, e vai até a mãe e diz assim: olha, você acha que o seu filho vai me seguir se eu chamá-lo para ver o meu cachorrinho? E a mãe diz: não, não vai te seguir nunca. E aquele homem diz: então eu posso brincar com o seu filho? Ela diz: pode, eu vou estar olhando. Então o sujeito vai lá com o cachorrinho e começa a conversar com aquela criança no playground, e no final ele diz: você quer conhecer os cachorrinhos? O menino dá a mão para ele e o segue. Vocês já viram vídeos assim? É exatamente isso que Paulo está falando aqui acerca das crianças espirituais. Elas seguem qualquer vento, qualquer movimento, qualquer convite, qualquer pessoa, qualquer um leva essa criança espiritual para onde deseja. Vem algumas pessoas para essas crianças espirituais e inventam uma história, vendem um sonho, vendem um produto, vendem um programa. E essas pessoas vão. É o famoso 171, estelionato espiritual.
E as pessoas caem como um patinho nessas histórias. Cada hora essas crianças seguem uma doutrina, um movimento. E se você está assim em relação à fé, você corre um risco muito grande. Esse é o ponto de partida, mas você não pode permanecer nesse lugar o tempo todo. Quantas pessoas não estão pulando de galho em galho, ficam 2 anos numa igreja, depois 2 anos em outra igreja, depois 2 anos em outra igreja, depois 2 anos em outra igreja, e elas não crescem, elas não desenvolvem, elas não amadurecem. A cada temporada elas se conectam com um grupo diferente. Meus irmãos, as pessoas que estão nessa condição, elas podem ter 30 anos de caminhada na igreja, mas espiritualmente estão sendo levados por qualquer vento, qualquer movimento, qualquer história, não criam raízes. Nós começamos todos nesse lugar, mas Paulo diz para que não sejamos assim. Nós precisamos tomar uma atitude. Nós precisamos crescer. Para onde Deus quer nos levar? Qual que é o ponto de chegada? Versículo anterior. Nesse versículo Paulo fala o ponto de chegada, onde Deus quer que cheguemos. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura, medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, começamos como crianças, e frágeis, e influenciáveis, e instáveis, e levados para todo lado. Eu me lembro que quando eu voltei para Jesus, meus irmãos, em 1996, todo mundo que chegava lá em casa me falava assim: você tem que fazer isso. Eu fazia. Eu me lembro que eu escrevia poesias. Tinha muitos sonetos escritos. Muitas poesias escritas. Alguém chegou lá em casa e disse: olha, isso aqui é do diabo. Sabe o que eu fiz? Queimei tudo. Eu me lembro que eu tinha uma biblioteca cheia de livros. Alguém chegou e disse assim: tem um demônio nesse livro. Sabe o que eu fiz? Eu falei: joga fora. Então qualquer movimento que chegava, eu estava indo. Mas essa é a normalidade de uma criança. Porque a criança é intensa, a criança quer, a criança vai, a criança ouve, a criança é volúvel. E nós começamos aqui, mas se permanecemos aqui a vida toda, tem alguma coisa errada conosco. Por isso que Paulo fala com esses irmãos da igreja de Éfeso, para que vocês não sejam mais crianças, porque existe um lugar para onde Deus quer levar vocês, que é esse lugar da estatura, da plenitude de Cristo, esse lugar onde há pleno conhecimento, esse lugar onde vocês são maduros. Esse é o lugar para onde Deus quer nos levar, esse lugar da maturidade, esse lugar em que somos saudáveis espiritualmente, somos adultos espirituais. E Paulo fala de 3 linhas de chegada nesse versículo 13. Acompanha comigo. Paulo fala de 3 linhas de chegada. Ele fala sobre a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Paulo está falando para várias pessoas ali na igreja de Éfeso. E Paulo diz: vocês são diferentes, vocês vieram de lugares diferentes, têm histórias diferentes, têm culturas diferentes, têm conhecimento diferente, mas o propósito de Deus é que vocês, que são tão diferentes, consigam viver em unidade. Aqui o termo no grego traz uma ideia de harmonia, ou de sinfonia. Eu falei sobre isso aqui alguns domingos atrás. O que Paulo tem em mente aqui para trazer para essas pessoas é como que para nós hoje a ideia de uma orquestra, em que as pessoas têm os seus instrumentos diferentes e tocam os seus instrumentos muito bem, mas são chamadas para tocarem juntas em uma orquestra, para que haja uma boa música, uma boa melodia, um som agradável. Para que isso aconteça, cada pessoa precisa saber qual é o momento dela tocar e qual é o momento dela não tocar. Ela precisa saber quando ela precisa entrar
E ela precisa saber quando ela precisa sair, quando ela deve tocar o violino, quando ela deve parar de tocar o violino para que o piano entre, ou o cello entre, ou a flauta entre. Para que isso aconteça dentro de uma orquestra, é necessário que esses músicos ensaiem muito, convivam muito, que se respeitem muito, e se quebrantem muito, porque se a pessoa acha que ela sabe muito, que ela que tem que aparecer na orquestra, não vai sair nenhuma música boa daquela orquestra por causa desse sujeito que acha que tem que estar na frente e aparecer mais do que todo mundo. A ideia de Paulo é que haja essa unidade, a maturidade que Deus deseja construir em nós, nos leva para esse lugar em que sabemos o nosso papel, a nossa missão, o nosso local dentro da orquestra e saibamos quando devemos falar, quando devemos nos calar, quando devemos agir, quando devemos recuar. Isso é maturidade. Esse é o lugar para onde Deus quer nos levar. Que você saiba tocar o seu instrumento dentro da orquestra, de tal maneira que quando todos os instrumentos tocarem juntos, as pessoas ouçam um som que seja agradável, lindíssimo, maravilhoso. Para chegarmos nesse lugar, meus irmãos, precisamos comer 1 quilo de sal juntos. Para sabermos respeitar o outro, o lugar do outro, a palavra do outro, o som do outro, precisamos comer muito sal juntos. 1 quilo de sal. E para você usar 1 quilo de sal na sua casa, quanto tempo você gasta? 1 ano, 2 anos, 3 anos? 1 quilo de sal. Eu acho que lá em casa nós temos sal desde que nós nos mudamos para cá, né? Ou 10 anos. Não, nem tanto, né? É porção Costco, não é? 1 quilo de sal. Mas só conseguimos respeitar o lugar do outro dentro da orquestra, para que cheguemos a esse lugar da unidade que Paulo fala, essa harmonia. Para que cheguemos nesse lugar, precisamos respeitar o outro, conviver com o outro e apreciar o som que o outro faz. E isso requer de nós maturidade. E é esse segundo estágio, ou essa segunda linha de chegada sobre a qual Paulo fala aqui em Efésios 4. Ele fala da unidade, o pleno conhecimento de Cristo, ao estado da pessoa madura. O maduro, a Bíblia tem em diversos lugares, ela nos fala sobre o que é a pessoa madura. Talvez um dos textos em que isso é falado de uma maneira mais clara é o texto de Hebreus 5, 13 e 14. Em que o autor aos Hebreus diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. E Paulo, a gente não sabe se foi Paulo, né? O autor aos Hebreus fica mais chique, não é? O autor aos Hebreus, quem quer que seja ele. Mas o alimento sólido, ele diz, é para os adultos. Quem são os adultos? São aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Portanto, o crente maduro, o adulto na fé, é aquela pessoa que já experimentou, já viveu, já caminhou, já avançou, e ela consegue discernir aquilo que é bom daquilo que não é bom. Essa pessoa tem experiência na caminhada, ela sabe quem ela é em Cristo, ela sabe qual que é a responsabilidade dela em Cristo, ela sabe quando ela deve falar, quando deve calar, quando deve tocar, quando deve parar de tocar, quando deve dizer sim, quando deve dizer não. É o tipo de gente que não é levada pelas pressões e pelas circunstâncias ou pelas opiniões dos outros. Esse é o crente maduro. Não é porque alguém falou a seu respeito na rede social que você vai ficar, não, o que fulano falou, ele nunca te viu, você nem sabe quem que é. Mas às vezes isso te abala e te deixa tão mal. Às vezes é até a conta fake de alguém que nem existe, que foi pago para falar mal de você. Mas o crente maduro, o autor aos Hebreus diz, ele sabe discernir o que é bom, o que é ruim, o que eu faço, o que eu não faço, para onde eu vou, para onde eu não vou.
Que horas que eu toco, que horas que eu deixo de tocar. E a próxima linha de chegada, sobre a qual Paulo fala, pleno conhecimento, a unidade e o pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado da pessoa madura é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que chegamos a um lugar em que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo em nós. Puxa, parece tanto com Jesus. Ela consegue andar com os irmãos, respeitar os irmãos, porque ela se tornou madura para saber qual que é a hora que ela entra, qual que é a hora que ela sai, e quando os outros olham para ela, percebem, uau, essa pessoa parece com Jesus. Esse é o alvo de todos nós. Na verdade, é isso que Deus deseja fazer na nossa vida. Esse é o lugar de maturidade. Maturidade, à luz da Bíblia, significa que você se parece com Jesus. E que as pessoas, ao conversarem com você, percebem que você é cristão. Quando as pessoas convivem com você, elas reconhecem que ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Você nem precisa dizer, eu sou homem de Deus. Você não precisa dizer, eu sou mulher de Deus. Olha, eu sou crente. Você não precisa dizer, porque as suas palavras mostram isso, o seu comportamento mostra isso, as suas reações mostram isso, e as pessoas sabem, depois de conviverem com você, que você é diferente, que você tem Deus na sua vida. Esse é o lugar da maturidade espiritual. Essa é a medida da estatura da plenitude de Cristo. E se você ler a história da igreja, você vai perceber que muitos homens e mulheres de Deus chegaram nesse lugar. Há muitos anos atrás, chegaram os missionários, uma tribo lá na África, e eles começaram a falar de Jesus, e começaram a dizer o que Jesus havia feito, o amor de Jesus, a compaixão, a misericórdia de Jesus. E aqueles homens daquela tribo disseram, ele esteve conosco. Ele viveu aqui, ficou 30 anos com a gente conhece. Falei, não, mas como não? Não é possível. É assim, inclusive, nós enterramos, ele morreu, enterramos o coração dele aqui, debaixo dessa árvore, perto do rio. Aqueles missionários não tinham notícia de que antes dele chegar ali, um outro missionário havia estado naquela terra, pregando o evangelho para aquela tribo. E ele não somente falou da mensagem de Jesus, mas ele encarnou na própria vida dele a mensagem de Jesus, de tal maneira que aqueles homens daquela tribo disseram, Jesus esteve aqui, essa pessoa sobre quem você está falando, viveu conosco. Meus irmãos, esse é o lugar da maturidade espiritual. E a pessoa que mais vai poder dizer para você, se você se tornou um maduro espiritual, é essa pessoa que convive com você todo dia, que é o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, os seus irmãos do pequeno grupo, que sabem, puxa, esse é de Deus, é um homem de Deus, é mulher de Deus. Maturidade é isso, meus irmãos. Um dos textos que mais conhecemos em Romanos 8, é um texto que falamos tantas vezes, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem como? Conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Paulo está dizendo aí? Paulo está dizendo que Deus age em todas as coisas para nos levar ao propósito que Ele tem para nós, e o propósito que Deus tem para nós é que sejamos conformes à imagem de Jesus, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito de Deus para nós é que nos tornemos parecidos com Jesus. Todas as situações que Deus nos permite viver na vida, as que nós achamos boas, as que nós achamos ruins, quaisquer que sejam essas situações, Deus trabalha com um único propósito, para que eu e você nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus. Deus não quer que os filhos dele permaneçam crianças, infantis, anões espirituais por toda a vida. Deus quer que cresçamos. Então as diversas situações que vivemos na vida, as montanhas e os vales, os desertos e as primaveras, os invernos e os verões, Deus age em tudo isso para que Jesus seja formado em nós, para que cresçamos espiritualmente, para que cheguemos nesse lugar.
Meus irmãos, estamos terminando 2024, estamos para adentrar 2025. Meu irmão, que esse seja um propósito, que você venha marcar, desenhar no seu coração, tatuar na sua alma: Deus, que eu me torne mais parecido com Jesus. Quando eu chegar no final de 2025, que o meu cônjuge, os meus filhos, os meus colegas de trabalho, os meus irmãos do PG de ministério, que eles olhem para mim e vejam Jesus em mim. Isso é maturidade. Isso é maturidade espiritual. Tá, e como é que nós chegamos nesse lugar? Quais são as ferramentas para chegarmos nesse lugar? Quais são as ferramentas de que nós dispomos para chegarmos nesse lugar de maturidade? Para que não sejamos mais crianças sendo levados por qualquer vento de doutrina, por qualquer palavra, por qualquer proposta, por qualquer convite, por qualquer doce, por qualquer promessa. Como é que nós chegamos nesse lugar em que estamos sólidos, firmes em Cristo, e que nada mais nos abala? Porque sabemos que somos do Senhor, e o Senhor é nosso, eu sou dele, ele é meu. E os ventos podem vir e podem nos sacudir, mas permanecemos firmes ali, maduros. Como chegar nesse lugar? Paulo nos mostra exatamente aqui nesse texto quais são as ferramentas, o que Deus nos deu para amadurecermos. Versículos 11 e 12. Paulo escreve: ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, por desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento de Deus, para que não sejamos mais como crianças. O que Deus fez, nos deu, para nos tornarmos maduros? Deus nos deu presentes, Deus nos deu dons, Deus nos deu ferramentas. Eu estava lendo um comentário esses dias, enquanto eu preparava essa mensagem, um comentário de um teólogo chamado N.T. Wright. Em inglês fica N.T. Wright, né? Fica bonito, né? O inglês. E ele colocava que essa lista que Paulo apresenta aqui em Efésios 4, ela não é exaustiva, ela é exemplificativa, porque esses não são os únicos dons que Deus derramou sobre o corpo, sobre a igreja. E de fato temos mais outras duas listas de dons, uma que está em Romanos e outra que está em Romanos 12, outra que está em 1 Coríntios 12. Portanto, existem pessoas que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, mas tem pessoas que têm dons de curar, pessoas que têm dons de administração, outros têm dons de liderança, outros têm dom de serviço, outras pessoas têm o dom de interpretação de sonhos, outros têm o dom de contribuir, outros têm o dom de misericórdia, e por aí vai. O que a Bíblia está dizendo é que para que cheguemos nesse lugar de maturidade, nós precisamos entender que necessitamos do auxílio de todos os dons e de todas as ferramentas. Paulo diz: existem todos esses dons, e uma vez que Deus derramou todos esses dons sobre essa igreja, a partir da ação, da manifestação desses dons dentro da igreja, vocês já começam a se tornar mais maduros e não se comportam mais como crianças. Então, para você amadurecer, em primeiro lugar, você precisa entender que você tem dons, e que o seu irmão tem dons, que você precisa do seu irmão, e o seu irmão precisa de você. Mas onde que eu vou encontrar esse dom? Meu irmão, se você nasceu de novo, você recebeu dons. Se você teve um encontro com Jesus, você recebeu presentes de Jesus. E o maior presente que recebemos de Jesus, e que tem todos os dons, é o Espírito Santo. Você tem.
E se você quiser crescer e se tornar maduro, você precisa entender, eu tenho dons, eu preciso manifestar esses dons, eu preciso usar esses dons, eu preciso mostrar esses dons, eu preciso servir alguém com esses dons, porque somente assim eu vou crescer. Eu preciso do outro, porque o outro tem o que eu não tenho. Ninguém tem todos os dons. Ninguém. O único que tinha todos os dons foi Jesus. Todos. Mas eu e você não. Nós precisamos uns dos outros. É como os irmãos que foram lá em casa montar a cama. Eles foram olhar minha caixa de ferramentas. Meus irmãos, um suplício. Eu tenho 2 meninos, né? Agora já são adolescentes, mas eles iam lá e pegavam e sumia com a chave de fenda, sumia com o alicate, sumia. E aí eu decidi não comprar mais, porque já estava tendo prejuízo. Então os irmãos perguntavam, você tem chave de fenda? Eu falei assim, eu tenho essas. Não, essa não serve. Então eles vinham com uma chave de fenda. Ah, você tem martelo? Não, quebrou. Aí o outro vinha com martelo. E assim, as ferramentas iam sendo trazidas para que aquela cama pudesse ser montada. E esse é o princípio que Paulo coloca aqui. Deus nos deu ferramentas, mas ninguém tem todas as ferramentas. E se queremos que essa cama seja montada, e se queremos chegar a esse lugar de maturidade, nós precisamos juntar as nossas ferramentas e trabalhar juntos. É impossível haver maturidade sozinho. É impossível alguém crescer em Jesus e se tornar um adulto na fé isolado. Não tem como. A pessoa isolada, sozinha, desconectada do corpo, vai permanecer criança a vida inteira, sendo levada para todos os lados, por qualquer vento, por qualquer sopro, por qualquer situação que ela vive, ela está saindo, ela está mudando, ela está indo embora, ela não cresce. Mas aí vem um irmão lixa, não é? Oh, glória! O irmão lixa, está ali, te lixa. Uma ferramenta linda e maravilhosa. O irmão martelo, o irmão serrote, o irmão parafuso, o irmão chave de fenda, os dons, as ferramentas, para que sejamos esse móvel bonito, essa orquestra que toca bem. E as ferramentas Deus já nos deu. Os dons Ele distribuiu ao corpo. Nós estamos entrando em 2025, que para nós é o ano da comunhão. Meus irmãos, precisamos promover a comunhão, estar mais perto uns dos outros e nos afiarmos uns aos outros, porque nós não queremos ser uma igreja infantil, nós queremos ser uma igreja madura. E a igreja vai ser madura se cada membro da igreja se tornar uma pessoa madura. E para que cada irmão da igreja se torne uma pessoa madura, você tem que deixar a lixa do seu irmão lixar você. Não tem como. Não tem como. Nós precisamos aprender a andar juntos. Meus irmãos, vão fazer 25 anos de casado. Você acha que eu e a Ana nunca nos desentendemos na vida? Já. Pelo menos umas 3 vezes, né, meu bem? Meus irmãos, existe uma escolha de permanecermos juntos, de andarmos juntos, aconteça o que acontecer, em quaisquer situações, e assim vamos lixando um ao outro. É assim que amadurecemos, assim que crescemos, é uma escolha, não é porque está sempre bom, tem dia que não está bom. Essa semana ela me disse, falou isso comigo. Mas eu estou com você, mas apesar de não ser sempre bom. Eu falei, também te amo, meu bem. Mas crescemos assim.
Amadurecemos assim. Os nossos filhos amadurecem vendo o nosso relacionamento. Eles veem que nós acertamos e veem que nós erramos. É para contar o que aconteceu? Ela pediu, está vendo? Essa pregação a 4 mãos. É porque nós fizemos uma viagem longa, né? Fomos de carro para o Texas e houve um momento lá que eu nem sei qual que era. E ela foi conversar. Houve uma situação ali com o Isaac, ela estava tentando defender o Isaac. Ele disse, agora você tem que falar isso com ele. Agora você vai falar isso com ele. Meus irmãos, uma coisa que o homem tem dificuldade é a mulher mandando nele. Eu, em geral. E ela, você tem que falar isso com ele, você tem que falar com isso. Aí segunda, terceira vez que ela falou comigo, eu falei, sim, senhora. Aí quando eu falei, sim, senhora, ela arrumou um bico desse tamanho. E nas 4 horas seguintes que eu dirigi o carro, era o silêncio total da parte dela. Meus irmãos, eu ouvi a Bíblia, não sei quantos livros da Bíblia, cantei, orei, cantei 2 horas, fui Vencedores por Cristo, fui lá, cantei, orei, li a Bíblia, silêncio total. Mas no final ela disse, nem todos os dias são bons. Eu amo você, mas nem todos os dias são bons. Mas eu te amo, meu bem, você me ama. Mas é uma escolha. É assim que crescemos, é assim que o relacionamento amadurece, é assim que o casamento amadurece, é assim que as pessoas amadurecem. Quando nós nos deixamos lixar um ao outro. Quando você percebe que o outro tem alguma coisa que você não tem. E a Ana tem muitos dons que eu não tenho, eu tenho outros que ela não tem, e decidimos viver juntos para crescermos juntos. A igreja é a mesmíssima coisa, queremos montar essa beliche, queremos montar algo para o Senhor. A única maneira de termos esse algo pronto para o Senhor, essa missão completada, é estando juntos. Usando colocando todas as ferramentas na mesa. Olha, eu tenho essas ferramentas. E cada um junta as ferramentas, porque temos uma missão que Deus nos deu. E agora que temos todas as ferramentas, como que a gente usa essas ferramentas? Eu termino aqui junto com Paulo. Paulo não apenas fala do ponto de partida, todos nascemos como crianças, mas não podemos permanecer como crianças. Deus quer nos levar a esse lugar em que nos tornamos parecidos com Jesus. E para chegarmos nesse lugar, Deus nos deu ferramentas para cada um de nós, para colocarmos as ferramentas na mesa, para construirmos aquilo que Deus tem para nós. E agora, como usamos essas ferramentas? Isso é importante. Para você conseguir apertar o parafuso, você precisa da chave de fenda certa. Se você quiser bater um prego na parede, não adianta você vir com o alicate. Você até pode conseguir, mas não é igual um martelo. Como usamos as ferramentas? O apóstolo Paulo nos apresenta 4 princípios. E eu termino aqui, versículos 15 e 16. Ele diz assim, mas seguindo a verdade em amor. Como usamos as ferramentas? Como usamos os dons? O primeiro princípio, falando a verdade em amor. Mas pastor, isso é tão óbvio. Não é. Porque se a verdade é falada sem amor, a outra pessoa fica ferida. A outra pessoa diz para você, você é um bruto, você é um rude, você é um ignorante. E aí a pessoa diz, não, eu sou profeta. Profeta de nada. Não é a verdade a qualquer custo, é a verdade que precisa ser falada em amor. E o amor sem a verdade também não ajuda em nada. Está um menino dando um problema tremendo e a mãe diz, não, mas coitadinho, vem cá. Passando a mão na cabeça do menino. Sem confrontar, sem dizer, meu filho, isso está errado. Se você só amar o seu filho sem amor, você está criando não um filho, mas um monstro. Por isso que é esse princípio, a verdade precisa ser dita em amor e o amor precisa se manifestar na verdade. Então as ferramentas, minha irmã, mas você está muito fraco. Não, eu sei que é muito ignorante.
Que a verdade seja dita em amor, que os dons se manifestem nesse ambiente de amor, de misericórdia, de graça, mas que a graça e a misericórdia nunca, jamais venham a prescindir da verdade. A verdade precisa ser falada, mas ser falada com graça. Eu me lembro das muitas vezes que eu fui disciplinar os meus filhos e conversar com eles. Eu sentava, deixava a ira passar, respirava fundo. Quando eu estava bem, eu sentava com eles, com o Isaac, ou com o Benjamin, e falei: filho, deixa o papai conversar com você. Olha, o que você fez não foi legal, foi errado por causa disso. Então o papai vai precisar disciplinar você por causa disso. Tá? O papai te ama muito. E por isso que o papai está corrigindo você. Porque se eu não amasse você, eu ia deixar você fazer isso que você está fazendo para o resto da vida. Mas eu te amo demais. Então, papai precisa colocar um limite. A verdade precisa ser dita da maneira certa. Os dons precisam se manifestar da maneira certa. As ferramentas precisam trabalhar da maneira certa. 2. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então o crescimento nasce e vem a partir de Cristo. Então não adianta nada eu ter os dons e me esquecer de Cristo. O alvo é Cristo, o foco é Cristo. Talvez a melhor pergunta que você possa fazer nas situações mais diferentes é: o que Jesus faria em meu lugar? Com essa pessoa difícil, complicada, o sangue de Jesus tem poder, minha vontade, ó Deus, é embora. Mas o que o Senhor faria? Porque não é do meu jeito, é do jeito de Cristo. Como que eu uso a ferramenta pensando em Cristo, focado em Cristo, na glória de Cristo? Como eu falo a verdade em amor, me lembrando de Cristo. Senhor Jesus, como eu vou falar a verdade amando essa pessoa? Me ajuda, porque eu quero honrar o Senhor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Segundo, a justa cooperação de cada parte efetua o próprio corpo, percebe? Efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. E aqui Paulo repete a necessidade de estarmos juntos, as juntas e os ligamentos, essa conexão, trabalhando juntos, cooperando uns com os outros, para que cresçamos. E aqui Paulo repete o mesmo princípio. Se queremos crescer, se queremos produzir um som que agrada ao Senhor, nessa orquestra maravilhosa que Deus está montando, com os instrumentos que Ele colocou aqui na igreja, sobre cada um, nós precisamos aprender a andar juntos, a nos relacionarmos mais, a sentarmos mais tempo na mesa, comermos mais sal, servindo uns aos outros, e assim vamos crescer. Ninguém cresce sozinho. E assim nós saímos desse lugar de criancice espiritual, usando os dons, amando e falando a verdade, focados em Cristo, trabalhando juntos, até chegarmos nesse lugar em que as pessoas olham para nós e veem Jesus em nós. Esse é o nosso alvo para 2025. A maturidade só vem por meio da comunhão. O crescimento só vem por meio da comunhão. E ninguém expressou isso de uma maneira mais sábia, mais plena do que Jesus, quando na noite em que ele foi traído, ele chamou aqueles homens tão diferentes, tão complicados, e se assentou com eles na mesa, e ceiou com eles, e ressignificou naquele momento o pão e o vinho. Ali, ao se assentarem na mesa, pessoas tão diferentes, diante de Jesus,
aquelas pessoas entenderam o que significa comunhão por meio de Cristo. Eu queria convidar você a ficar de pé. E nós vamos celebrar a ceia juntos. Se você não recebeu o seu cálice, o seu pão, levante a sua mão bem alto no seu lugar, que nós vamos levar até você os elementos da ceia. Temos algumas pessoas aqui lá atrás, aqui na frente. Fique com a sua mão levantada até que os elementos cheguem a você. Naquele dia e naquela noite,